Fé e Esperança. Reflexões e respostas à luz da doutrina cristã com Jesus e Maria. Um livro de Luiz Ângelo de Andrade Zanforlin. Parte 1, Capítulo 1. Uma história contada por Moisés. O princípio. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Considero fundamental para qualquer cristão, e em especial aos católicos, compreender os capítulos 1, 2 e 3 do livro de Gênesis, porque por meio de ricas imagens são reveladas verdades a respeito da origem do universo e da relação da humanidade com Deus, o Criador. De acordo com a tradição da Igreja, os primeiros 5 livros do cânone bíblico, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, foram escritos por Moisés há 4.000 anos, com base em narrativas de tradição oral e sob a inspiração do Espírito Santo. Se não compreendermos esses capítulos, dificilmente compreenderemos o restante das Escrituras, em especial o porquê da vinda de Jesus, a história da salvação da humanidade e a importante figura de Maria. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus diz: "Façamos o homem à nossa imagem e semelhança." Ele havia criado todo o universo e nos formou no 6º dia. Deu-nos autoridade para dominar todas as criaturas da terra, com a ordenança de nos multiplicarmos neste lindo mundo. Chama a minha atenção nessa passagem a utilização do plural façamos. A flexão do verbo para se referir a mais de uma pessoa indica que a criação do homem foi um desejo da Trindade. O Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra, e inspirou-lhe nas narinas um sopro de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Talvez resida neste ponto a raiz de nossos problemas. A Trindade, ao nos criar a imagem e semelhança, colocou a humanidade acima dos anjos. Imagem e semelhança assinala a nossa capacidade de amar como Deus ama. Afinal, Deus é amor. 1 João, capítulos 4, 8. De certa maneira, fomos formados e preparados para sermos como deuses por nossos criadores. Esta hierarquia despertou em Lúcifer, anjo de luz, inveja e revolta. Afinal, anjos não são seres criados à imagem e semelhança de Deus. Esse sentimento inundou a mente de Lúcifer, anjo belo e poderoso, que não aceitou a condição submissa e se revoltou contra Deus. Tentou ser como ele. Houve grande batalha no céu. 1/3 dos anjos se aliaram a Lúcifer e foram derrotados por São Miguel Arcanjo e lançados à terra. Aqui, esses anjos não perderam seus poderes. A Bíblia traz algumas confirmações desta tentativa de Lúcifer em ser igual a Deus. Subirei sobre as nuvens mais altas e me tornarei igual ao Altíssimo. Isaías capítulo 14, versículo 14. Traz este registro. Mas há uma outra passagem do livro de Sabedoria. Sabedoria, capítulo 2, versículo 24. Foi por inveja do demônio que a morte entrou no mundo, e os que pertencem ao demônio prová-la-ão. Evidentemente, a referência trata de 2 tipos distintos de morte, sendo a do corpo e a da alma. Veja o que São Paulo ensina na carta aos Romanos. Se pelo pecado de um só homem reinou a morte, muito mais aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão na vida por um só, que é Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 17. Os seres humanos foram criados com 2 naturezas distintas, carnal e espiritual. Na primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, é feita a clara distinção dessas esferas na pessoa de Adão. O primeiro homem tirado da terra é terreno, o segundo veio do céu. E afirmo, irmãos, é que nem a carne nem o sangue podem participar do reino de Deus, e que a corrupção não participará da incorruptibilidade. Eis que revela um mistério. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porque a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis,
e nós seremos transformados. É necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que este corpo mortal se revista da imortalidade. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 47 e do 50 ao 53. Não vou discutir neste momento questões ligadas à morte e ressurreição, que ficarão para outro capítulo, mas julgo essencial destacar meus entendimentos sobre esta dualidade. Há dentro de nós duas realidades, uma física e uma espiritual. O plano original da Trindade era o da eternidade, mas Deus nos oferece hoje a salvação para restabelecer a perspectiva da vida eterna. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, do lado do Oriente, e colocou nele o homem que havia criado. O Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores, de aspecto agradável e de frutos bons para comer, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência, do bem e do mal. Gênesis capítulo 2, versículos 8 e 9. Depois disso, diz a Bíblia, que Deus plantou um jardim em um lugar chamado Éden, regado por um rio que se subdividia em outros 4, Pison, Gion, Tigre e Eufrates. Os rios percorriam terras férteis e produziam belas e variadas árvores, alimentos, ouro, pedras preciosas e aromas agradáveis. Deus preparou esse lugar especial para que o homem vivesse. A criação de Eva. Deus estava atento a cada aspecto da vida de Adão. Por isso quis que ele tivesse uma companheira. O Senhor Deus disse: "Não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma ajuda que lhe seja adequada." Então o Senhor Deus mandou ao homem um profundo sono. E enquanto ele dormia, tomou-lhe uma costela e fechou com carne o seu lugar. E da costela que tinha tomado do homem, e levou-a para junto do homem. Gênesis capítulo 2, versículos 18 ao 21. Há várias coisas a refletir sobre esse texto. Em primeiro lugar, claramente nos mostra a necessidade da união entre um homem e uma mulher, da convivência em sociedade e da constituição de uma família. Apesar de Deus ter criado o homem e a mulher para unidos se tornarem uma só carne, constituindo a base da sociedade, que é a família, não podemos deixar de destacar que muitos, por tradição da Igreja Católica, se consagram totalmente a Deus, vivendo uma vida casta e dedicada ao serviço. O sono profundo de Adão, na minha visão, foi uma espécie de anestesia, e Deus fez assim porque precisava criar a mulher da mesma terra do homem, da mesma composição genética. Deus poderia fazer de qualquer maneira, afinal é Deus. Porém, este detalhado relato nos mostra que nossos ascendentes surgiram da mesma origem. A terra já estava repleta de animais nomeados por Adão. Gênesis capítulo 2, versículo 20. O pecado original. Ao apresentar o lindo jardim que seria a morada de Adão e sua família, Deus deu ao homem e à mulher ordens expressas. Podes comer do fruto de todas as árvores do jardim, mas não comas do fruto da árvore do bem e do mal, porque no dia em que dele comeres, morrerás indubitavelmente. Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. A narrativa prossegue contando que a serpente era entre os animais selvagens o mais astuto. Em uma conversa com Eva, ela questiona as ordens divinas. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: "É verdade que Deus vos proibiu comer do fruto de toda a árvore do jardim?" A mulher respondeu-lhe: "Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Vós não comereis dele nem o tocareis, para que não morrais." "Oh, não," tornou a serpente. "Vós não morrereis, mas Deus bem sabe que, no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal." A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu, e o apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Gênesis capítulo 3, versículos do 1 ao 6. Este trecho do livro de Gênesis é fantástico em ensinamentos.
infelizmente pouco explorado nas catequeses, e assim, muitos de nós crescem com algumas lacunas na formação espiritual. Minha proposta é explorarmos um pouco as verdades ocultas no texto, que apesar de simples, são pouco ou raramente explicadas. A serpente representa Satanás, que se apresenta primeiro à mulher. Durante a conversa, a serpente desperta a curiosidade de Eva e justifica a desobediência à ordem de Deus, dizendo que ter acesso ao conhecimento do bem e do mal os tornaria homem e mulher deuses. A serpente deseja despertar em Eva a vontade de ter poder similar ao de Deus. Mas por que a mulher? Vejo esse fato como uma evidência das características dos homens e das mulheres. Em geral, as mulheres são sociáveis e curiosas, mais abertas a conversas com outras pessoas. Antes de iniciar a sua jornada pública, quando estava no deserto, Jesus foi tentado de modo semelhante pelo demônio, que ainda mentiu, dizendo que todo o poder sobre a terra lhe havia sido dado. Vale a pena ler esse relato em Lucas, capítulo 4, versículos do 1 ao 13. Eva ficou fascinada pela proposta que lhe despertou a soberba. Ela percebia que aquela serpente estava lhe oferecendo algo que desconhecia, o poder de Deus. Aceitou o convite e teve acesso ao fruto do conhecimento do bem e do mal. O conhecimento nos traz prazer e nos torna vaidosos, autossuficientes, confiantes de termos soluções para tudo, ou seja, nos torna, num certo sentido, pequenos deuses. Por meio dele, temos a sensação de poder. Eva comeu o fruto e o repartiu com Adão, que também o comeu sem questionamentos. Este poder de persuasão se repete corriqueiramente nos casamentos. Dificilmente os maridos questionam uma proposta feita pelas esposas. Somos condescendentes em aceitar, muitas vezes sem avaliarmos as consequências ou alternativas. Imediatamente cometido o pecado, sobrevém a consciência da nudez, e o pudor por essa condição se manifesta em Adão e Eva. Eles buscam folhas de figueira para tecer alguma proteção. Deus costumava visitá-los, mas ao perceberem a presença dele no jardim, esconderam-se. O pecado nos afasta de Deus, nos leva a sentir medo. Quando cometemos o pecado, uma das reações mais comuns é nos escondermos de Deus. A vergonha pode nos levar a crer que não temos aptidão para sermos cristãos fiéis. Esta é uma das formas como o demônio age entre nós. Ficamos emudecidos, subestimamos os nossos esforços. Ao crermos na misericórdia divina, temos a certeza de que não seremos julgados por nossos esforços, mas pela fé em Jesus Cristo, que nasceu, viveu e morreu por nós. Ele nos ama, independentemente das nossas limitações e imperfeições. Com Adão e Eva não foi diferente. Após cometerem o erro, eles se esconderam de Deus. O diálogo que segue a narrativa deixa evidentes a natureza humana. É impossível ler este texto sem que façamos uma autoanálise de nossos ímpetos e atitudes. Eva transferiu a responsabilidade pelo pecado à serpente. Adão culpou Eva. No entanto, a transferência de responsabilidade vem acompanhada de uma crítica ao próprio Deus. O homem respondeu: "A mulher que pusestes ao meu lado apresentou-me deste fruto, e eu comi." Gênesis capítulo 3, versículo 12. Vale aqui a reflexão. Quantas vezes transferimos as nossas responsabilidades? Quantas vezes culpamos alguém pelos nossos erros? Deus não perguntou nada à serpente. Sua onisciência é imensurável. Ele sabia e sabe de tudo. Gostaria de aprofundar um pouco esta questão do pecado original. Foi uma desobediência baseada na ilusão de que com o conhecimento nos tornaríamos como deuses. Essa realidade nos acompanha até hoje. Quanto maior nosso conhecimento e desenvolvimento tecnológico, mais fácil nos considerarmos deuses e acharmos fracas as pessoas que têm religiosidade, independentemente da fé que professam. Tornamo-nos vaidosos e soberbos e nos afastamos do verdadeiro Deus que sempre nos quis, no amor e na humildade. Yuval Noah Harari, em seu livro Homo Deus, Uma Breve História do Amanhã, publicado pela primeira vez em 2015,
prevê que com a evolução da inteligência artificial e do 5G, em menos de 100 anos, o homem conseguirá ser imortal. Claro, no sentido de encontrar soluções para deficiências biológicas. E descreve uma série de hipóteses, tais como o transplante de órgãos desenvolvidos em laboratório. O nome deste livro e os temas nele debatidos nos remetem imediatamente ao diálogo da serpente com Eva. Se tiverdes acesso ao conhecimento do bem e do mal, sereis como deuses. Coincidência? Parece cada vez mais difícil encontrar em universidades e centros de pesquisa doutores que creiam em Deus e tenham algum tipo de vida espiritual. Em sua grande maioria, parecem ser ateus. Minha hipótese para esta evidência é uma possível maldição advinda do pecado original. Tornamo-nos deuses de nós mesmos. Apesar de todo o desenvolvimento, não temos respostas para inúmeras questões em nossa vida. Tantas doenças, pessoas passando fome, problemas sociais e políticos, desigualdades de toda ordem. Percebemos que a partir do pecado original, houve a degradação dos relacionamentos entre a humanidade, representada por Adão e Eva, e Deus. Entre familiares, Caim matou Abel. Entre amigos, entre colegas, entre o homem e a natureza. As consequências do pecado original permanecem em todas as gerações, e há desordens de todos os tipos, físicas e psíquicas, que podem ser agrupadas entre os 7 pecados capitais: soberba, avareza, luxúria, ira, gula, inveja e preguiça. Nossa desobediência nos tornou deuses de nós mesmos. Por nossa decisão, assumimos cortar o vínculo com o Pai. Jesus retrata esse rompimento de forma clara no trecho do Evangelho que denominamos Parábola do Filho Pródigo, registrado em Lucas, capítulo 15, versículos do 11 ao 32. Conta a história que o mais moço entre 2 filhos pediu ao pai sua parte na herança e a recebeu. Juntou suas posses e saiu de casa, indo morar em um país distante. Lá, desperdiçou todos os seus bens. Já sem recursos, sobreveio ao lugar em que morava uma fome muito grande, e ele começou a passar necessidades. Conseguiu um emprego como cuidador de porcos, mas não obtinha recursos suficientes para comprar comida, chegando a desejar a lavagem dos animais que tratava. Essa situação o fez cair na realidade. Ele decidiu voltar à casa do pai e pedir para ser aceito como um de seus empregados. Ainda ao longe, o pai o reconheceu na estrada. Correu em sua direção, o abraçou e o beijou. O discurso de desculpas já estava pronto, mas o pai não o esperou terminar. Apressadamente chamou os empregados e ordenou que cuidassem dele. Em seguida, preparou uma festa para comemorar a sua volta. O pai da parábola representa Deus. A figura do filho mais novo faz alusão a nós. Deus permite que façamos escolhas, mesmo sabendo que nos levarão a caminhos de destruição e dificuldades, mas permanece esperando nosso retorno e nos receberá com festa. Desde a nossa criação, Deus sabia dos riscos de nos rebelarmos, e mesmo sofrendo, permite até hoje nossas opções. Mas a palavra revelada nas Escrituras nos alerta constantemente das consequências do pecado. Nós, deuses de nós mesmos, achamos desnecessária a presença de Deus, e existem diversos exemplos disso, desde a antiguidade até os dias de hoje. Há muitos que proclamaram suas teses, teorias e filosofias sobre a religião ser uma espécie de fraqueza. Sempre teremos a liberdade de escolha. Nunca atingiremos o pleno entendimento espiritual sem uma experiência concreta com Deus, que sempre deseja se manifestar em nosso coração. Sem a fé, como diz São Paulo, é impossível agradar a Deus. Agradar no sentido da intimidade de cada ser humano com o Criador é como se uma espécie de véu nos impedisse de ver claramente tudo o que precisamos para avançar como verdadeiros cristãos. É exatamente este o mistério. Por sermos deuses de nós mesmos, para muitos fica difícil aceitar Jesus e caminhar na doutrina dentro da igreja. Na prática, quanto maior o conhecimento, menor a possibilidade de se ter a humildade e encontrar a fé.
O oposto da humildade é a soberba, um dos efeitos do pecado original. Dominados pela soberba do conhecimento e da razão, culpamos a liderança da igreja, composta por pessoas que, como qualquer ser humano, são suscetíveis ao pecado. Por isso, a história de qualquer instituição humana é marcada por inúmeras falhas ao longo dos séculos, porém, constituída por uma riqueza espetacular, muitas vezes rejeitada por preconceitos. A morte. Se pelo pecado de um só homem reinou a morte, muito mais aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão na vida por um só, que é Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 17. Como vimos há pouco, Deus não perguntou nada à serpente, mas lhe disse: porei ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Gênesis capítulo 3, versículo 15. A partir desta declaração, Deus já anunciava os canais da salvação da humanidade, porque já estávamos condenados. O salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Na promessa de inimizade entre a serpente, Satanás e a mulher, há uma referência clara a Maria e a Jesus, o descendente da mulher, Deus feito homem, que venceu a morte. A morte não é definitiva. Deus providenciou uma forma de nos reconciliarmos com Ele, nosso Criador. Enviou Jesus Cristo, nosso mediador, em cujo nome somos batizados e em quem cremos como Filho de Deus e Deus, segunda pessoa da Trindade. Por causa de Jesus, que se tornou o Adão perfeito, somos reconciliados com Deus. É lindo entendermos que Deus Filho, Jesus, se tornou homem para nos reconciliar com Deus Pai. Sem a vinda de Jesus e seu cumprimento da vontade de Deus até a cruz, jamais seríamos salvos. Que grande amor é este que insistimos em não compreender? Adão e Eva quiseram ser deuses pelo convite do demônio, e Jesus, sendo Deus, se tornou o homem perfeito, único capaz de pagar pelos nossos pecados. A morte de Deus na cruz foi o pagamento suficiente para resgatar toda a humanidade. Essa é a verdade na qual devemos crer. Limites. Cada uma de minhas ações vossos olhos viram, e todas elas foram escritas em vosso livro. Cada dia de minha vida foi prefixado, desde antes que um só dele existisse. Salmo 138, versículo 16. Para quem deseja se aprofundar um pouco mais no conhecimento da palavra, eu recomendo a leitura dos capítulos 4 e 5 do livro de Gênesis. Eles descrevem a vida de Adão e Eva após saírem do paraíso, o nascimento de Caim e Abel e o primeiro assassinato da humanidade, quando Caim, por inveja, mata o irmão Abel. Percebe-se que mesmo após o pecado original, Deus permanece próximo daquela família. Caim, pelo crime, é desterrado para longe daquele local e tem vários filhos. Um deles chamou-se Enoque, mas não se trata do mesmo Enoque que foi elevado ao céu. Adão e Eva tiveram um outro filho chamado Sete, e depois de 6 gerações nasceu Lameque, que veio a ser o pai de Noé. Passadas 9 gerações, nasceu Taré, o pai de Abraão, já por volta do ano 1850 a.C. Uma outra coisa que chama muito a atenção é que nesse tempo a humanidade vivia até 900 anos. Mas, na sequência da narrativa de Gênesis, no capítulo 6, há o registro de quando Deus limitou nosso tempo de vida para 120 anos. Essa durabilidade da vida humana, de acordo com a Bíblia de Jerusalém, diminuiu à medida em que a maldade foi se enraizando nas gerações. Surgiram mais doenças e outras características que fizeram com que a humanidade fosse perdendo a qualidade obtida na criação de Adão e Eva. Dos primeiros patriarcas, talvez o mais emblemático seja Enoque, filho de Jared, cujo nome significa andou com Deus. Enoque, que gerou Matusalém, foi elevado aos céus em vida, de forma misteriosa, como mais tarde ocorreria com o profeta Elias. O capítulo 6 é talvez um dos mais controvertidos e difíceis de serem compreendidos. Leiamos Gênesis capítulo 6, versículos do 1 ao 7. Quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra,
e lhe nasceram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e escolheram esposas entre elas. O Senhor então disse: Meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porque todo ele é carne, e a duração de sua vida será só de 120 anos. Naquele tempo viviam gigantes na terra, como também daí por diante, quando os filhos de Deus se uniam às filhas dos homens, e elas geravam filhos. Estes são os heróis, tão afamados nos tempos antigos. O Senhor viu que a maldade dos homens era grande na terra, e que todos os pensamentos do seu coração estavam continuamente voltados para o mal. O Senhor arrependeu-se de ter criado o homem na terra, e teve o coração ferido por íntima dor. E disse: Exterminarei da superfície da terra o homem que criei, e com ele todos os animais, os répteis e as aves dos céus, porque eu me arrependo de os haver criado. Gênesis capítulo 6, versículos do 1 ao 7. A Bíblia de Jerusalém apresenta duas explicações acerca desse trecho. 1. Os filhos de Deus seriam anjos caídos que Deus permitiu viver aqui. Dos relacionamentos entre os anjos e as filhas dos homens nasceram gerações más, e isto causou profunda tristeza em Deus, que resolveu exterminar tudo e reiniciar nova humanidade a partir de Noé. Ele e sua família protegeram-se do dilúvio na arca, que abrigou também animais e vegetais. 2. A segunda explicação, hoje a mais aceita pela Igreja, é que esses filhos de Deus seriam descendentes de Caim. Eles possuíam uma natureza má, e assim produziram gerações de pessoas más, formando comunidades que entristeceram Deus. Independentemente da explicação, é fato que Deus destruiu o mundo à época com o dilúvio, e somente se salvaram Noé e sua família, porque seguiram as ordens divinas. Ouça a seguir. Durante 40 dias houve o dilúvio sobre a terra. Cresceram as águas e ergueram a arca, que ficou elevada acima da terra. As águas subiram e cresceram muito sobre a terra, e a arca flutuava sobre as águas. As águas subiram cada vez mais sobre a terra, e as mais altas montanhas que estão sob todo o céu foram cobertas. As águas subiram 15 côvados mais alto, cobrindo as montanhas. Pereceu então toda a carne que se move sobre a terra. Aves, animais domésticos, feras, tudo o que fervilha sobre a terra e todos os homens. Morreu tudo o que tinha um sopro de vida nas narinas, isto é, tudo o que estava em terra firme. Assim, desapareceram todos os seres que estavam na superfície do solo, desde o homem até os animais, os répteis e as aves do céu. Eles foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que estavam com ele na arca. Gênesis capítulo 7, versículos do 17 ao 23. O primeiro sinal de que as águas do dilúvio haviam baixado foi dado por uma pomba que, depois de 2 vezes, em ciclos de 7 dias, saiu e voltou com um ramo de oliva no bico. Noé esperou mais 7 dias e soltou a pomba, e esta não voltou mais. Então, Noé soube que a superfície da terra já estava seca. Nasceu a partir desse evento uma nova ordem no mundo. Deus abençoou Noé e seus filhos e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Noé saiu com seus filhos, Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Do filho Sem nasceu Arfaxade, depois Sela, Éber, Faleg, Reu, Serug, Nacor e Taré, o pai de Abraão. Taré teve 3 filhos, Abrão, Nacor e Arão. Arão morreu cedo e é o pai de Lote, que veio acompanhar mais tarde o tio em sua missão à terra de Canaã. A promessa. Yahvé disse a Abrão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Eu farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, sê uma bênção. Abençoarei aos que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por ti serão benditos todos os clãs da terra. Gênesis capítulo 12, versículos do 1 ao 3.
A expressão clã da terra, segundo crê a Igreja, seria uma referência a todas as nações. A viagem de Abraão é muito interessante e merece ser lida na Bíblia, principalmente os capítulos de Gênesis 12 a 18. Gostaria de destacar o nascimento de Ismael, que está no capítulo 16. A mulher de Abrão, Sarai, não lhe dera filho, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar, e Sarai disse a Abrão: Vê, eu te peço, Deus não me permitiu que eu desse à luz. Toma, pois, a minha serva. Talvez por ela eu venha a ter filhos. E Abrão ouviu a voz de Sarai. Gênesis capítulo 16, versículos 1 e 2. Isso aconteceu passados os 10 anos que estavam em Canaã. Dessa relação nasceu Ismael. Assim que Agar ficou grávida, começou a olhar para sua senhora, Sarai, com desprezo. Sarai foi reclamar com Abrão, e este lhe deu autoridade para fazer o que quisesse, afinal, era sua serva. Sarai a maltratou de tal forma que a escrava fugiu de sua presença. Quando Agar foge, ainda grávida, no deserto, encontra um anjo que lhe pede para voltar e ser submissa a Sarai. Disse-lhe também como deveria chamar seu filho, que estava para nascer: Ismael. Agar volta e dá à luz a Ismael, quando Abrão tinha 86 anos. Ismael é considerado o pai de todos os árabes. Em Gênesis 17, temos a narrativa de quando Deus faz uma aliança nova com Abrão e este passa a se chamar Abraão, pai de muitas nações. Deus também muda o nome de Sarai para Sara e promete que ela ainda geraria um filho, de quem descenderiam nações, reis e povos. Deus não só promete que Abraão teria um filho com Sara, como determina que ele deveria se chamar Isaque. Com o nascimento de Isaque, tornou-se insustentável a convivência entre Sara e Agar. Abraão é obrigado a expulsar de casa Agar e Ismael. Ela seguiu com o filho sem rumo certo, pelo deserto de Bersabeia, mas a água do odre acabou e também a sua esperança de que o filho pudesse sobreviver. Agar e Ismael foram salvos por um anjo de Deus e passaram a viver no deserto de Farã. Ismael tornou-se um flecheiro e casou-se com uma mulher escolhida por Agar da terra do Egito, assim como ela. Ismael se tornou pai de muitas gerações. Isaque casa-se com Rebeca, filha de Batuel. A Bíblia diz que ela era uma virgem muito linda, da família de Abraão. Seu pai, Batuel, era filho de Melca, casada com Nacor, irmão de Abraão. Ou seja, Isaque casou-se com uma prima de segundo grau. De Isaque nasceram 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú era o primogênito e teria toda a garantia de sucessão da graça divina dada a Abraão. Rebeca preferia Jacó a Esaú. O filho primogênito era um caçador, homem rude e desprendido deste poder de sucessão. Gênesis 25 conta essa história belíssima em detalhes. Para aqueles que desejarem um estudo mais aprofundado, aconselho a leitura. Neste livro não quero me deter em detalhes da Bíblia, mas quero chegar em Jesus, mostrando a ligação entre o Antigo Testamento e o Novo, desde Adão e Eva. Jacó é escolhido e abençoado por Esaú, numa manobra arquitetada por Rebeca. Ela enganou o marido para que Jacó fosse abençoado como sucessor da graça recebida desde Abraão. De Jacó nasceram as 12 tribos de Israel, nome dado por Deus a Jacó, representadas pelos seus 12 filhos. No livro de Gênesis, do capítulo 21 ao 50, são contadas as histórias de Isaque, seus filhos Esaú e Jacó, a transferência do patriarcado a Jacó e a sua reconciliação com Esaú. Uma grande nação. Os israelitas foram fecundos e multiplicaram-se. Tornaram-se tão numerosos e tão fortes que a terra ficou cheia deles. Êxodo capítulo 1, versículo 7. José, filho predileto de Jacó, tinha 17 anos e trabalhava com seus irmãos, apacentando os rebanhos do pai. Um dia, os irmãos apacentavam os rebanhos em Dotém e José foi ao encontro deles. Com inveja de José, resolveram que iriam matá-lo e dizer ao pai que seu filho havia sido devorado por algum animal feroz. Rúben, o irmão mais velho, os convenceu de que esse crime lhes pesaria muito. Passava pelo local uma caravana de comerciantes.
Judá, um dos irmãos, propôs então vendê-lo como escravo a esses comerciantes ismaelitas, para justificar o sumiço de José. Seus irmãos mataram um animal e jogaram o sangue sobre sua túnica. Levaram a roupa a Jacó e disseram que nada encontraram além da túnica manchada de sangue. Imaginando que seu filho José havia sido morto por alguma das feras da região, Jacó caiu em profunda tristeza. José foi levado ao Egito, onde Potifar, eunuco do faraó e comandante da guarda real, o comprou. José era inteligente, com o tempo tornou-se excelente assistente para Potifar e gozava de prestígio porque a graça de Deus estava com ele. Mas a esposa de seu amo tentou seduzi-lo, e apesar de José não ter cedido ao assédio, acabou sendo acusado por ela e foi preso. Na prisão, passou a ser homem de confiança do carcereiro e a ajudar-lhe em tudo. Um dia o faraó se irritou com o padeiro e o copeiro mor e os enviou à mesma prisão de José. Certa noite, ambos sonharam e expressaram tristeza por não saberem o que significavam os sonhos. José ofereceu-se para interpretá-los. Ao copeiro, explicou que num prazo de 3 dias seria perdoado por Faraó e readmitido às suas funções. Em razão disso, pediu-lhe que intercedesse em seu favor quando estivesse novamente na presença do Faraó, pois era inocente e havia sido preso injustamente. O sonho do padeiro, no entanto, tinha um significado sombrio. Dentro de 3 dias, ele seria executado. Tudo aconteceu conforme José havia dito. Passados 2 anos, o faraó teve 2 sonhos, registrados no capítulo 41 do livro de Gênesis. Os sábios e conselheiros do reino não puderam interpretá-los. Então o copeiro mor lembrou-se de José e contou ao faraó sobre o hebreu que conhecera na prisão e havia interpretado o seu sonho, e o do padeiro. Os sábios e conselheiros do reino não puderam interpretá-los. Então o copeiro mor lembrou-se de José e contou ao faraó sobre o hebreu que conhecera na prisão e havia interpretado o seu sonho e o do padeiro corretamente. Chamado à presença do faraó, José explicou ao rei que ambos os sonhos se relacionavam a 7 anos de grande abundância de produção agrícola, seguidos por 7 anos de seca em que a terra não produziria. Depois aconselhou o faraó a preparar-se, criando armazéns para guardar os produtos excedentes, como provisão para os tempos de escassez. Impressionado com a sabedoria de José, Faraó o nomeou administrador deste projeto, dando-lhe poder para preparar todas as condições para correto plantio, colheita e armazenamento dos produtos, visando os 7 anos posteriores de carestia. Chegado o tempo da seca, faltavam trigo e alimentos no Egito e em Canaã. Jacó ficou sabendo que o Egito possuía mantimentos suficientes para atender tanto a demanda interna quanto a de regiões próximas. Ele então disse para 10 de seus filhos descerem ao Egito e comprarem o que necessitavam. Apenas Benjamim, o filho mais novo, ficou com ele em Canaã. Chegando no Egito, foram ter com José, que era o responsável pela venda dos produtos. José os reconheceu, mas eles não. Então, José criou uma situação embaraçosa, acusando-os de serem espiões para depois perguntar-lhes sobre o pai e a família. Eles contaram tudo, dizendo que eram 12 irmãos, mas um deles havia sumido e o mais novo ficara com o pai em Canaã. José, para não ser reconhecido, falava em língua egípcia e se comunicava com eles por meio de um intérprete. Por fim, José arquitetou um plano para rever o irmão mais novo. Propôs que levassem para Canaã os alimentos comprados, mas deixassem um dos irmãos presos no Egito, como garantia de que retornariam trazendo Benjamim. Assim confirmariam sua história e provariam que não eram espiões. Quem ficou foi Simeão. Partiram, mas perceberam que as bolsas com o dinheiro entregue como pagamento haviam sido devolvidas e estavam dentro dos sacos de alimentos que cada um deles carregava. Acharam que se tratava de uma armadilha para incriminá-los, mas nada aconteceu. Em Canaã, relataram tudo ao pai, que ficou preocupado com a possibilidade de Benjamim ter de viajar para o Egito, pois não queria correr o risco de perder outro filho. Para ele,
José estava morto e Simeão havia sido preso no Egito. As provisões acabaram e Benjamim partiu com os irmãos para buscar mais alimentos e também resgatar Simeão. Quando chegaram, José preparou-lhes uma bela recepção e não lhes cobrou o dinheiro devolvido na primeira compra. Finalmente revelou sua identidade e pediu-lhes que trouxessem o pai até o Egito. Vale a pena ler os capítulos 44 a 50 para compreender como os israelitas foram morar no Egito e lá permaneceram por 400 anos. Quando chegaram ao Egito, estavam sob a autoridade e as graças de um faraó que tinha em José seu homem de confiança, ao qual havia dado muito poder. Essa linda história tem muitos aspectos que poderiam ser temas de um livro, mas vou ressaltar somente alguns deles. 1. De um mal, Deus sempre produz um bem. 2. Mesmo que os homens interfiram nos planos de Deus, Ele nunca deixará seus fiéis abandonados à sorte. 3. Israel é um povo forte que até hoje vive em inúmeros países do mundo e sempre teve importância, seja no comércio, na cultura, na gestão e administração das coisas, mas principalmente por sua fidelidade ao Deus único. 4. A atitude perdoadora de José é o melhor caminho para a reconciliação, o amor e a fidelidade a Deus. 5. Quando escravo, José não cedeu à sedução da esposa de seu senhor. Pagou um preço alto e injusto, mas permaneceu fiel a Potifar e principalmente a Deus. Assim, as bênçãos continuaram a acontecer em sua vida, no tempo de Deus, mesmo tendo passado mais de 2 anos em uma prisão. 6. O amor de Jacó, que tinha a graça recebida desde Abraão e sempre manteve a esperança de rever seu filho José, foi recompensado. 7. O poder e a união das 12 tribos de Israel se consolida não em Canaã, mas no Egito, sob a autoridade de um faraó e de José, uma espécie de primeiro-ministro. 8. Aqui reside um ponto permanente de conflito de ordem espiritual, porque o Deus de Israel não era o Deus dos egípcios. E essa tensão aumentou por gerações durante os quase 400 anos que os judeus ficaram no Egito. Eles se tornaram tão importantes e poderosos economicamente na sociedade que geraram ciúmes e intrigas. Foram escravizados, e isso exigiu, muito mais tarde, uma intervenção divina por meio de Moisés. Essa tensão acompanha-os em todos os países em que vivem até hoje. Hitler os culpou por terem comando das riquezas da Alemanha e foram perseguidos e mortos. Até hoje há grupos racistas chamados antisionistas que ofendem e perseguem famílias judaicas, porque são de fato um povo trabalhador e, na maioria, fiel ao Deus único. Como dizia o Papa João Paulo II, os judeus são nossos irmãos mais velhos. 9. A importância dos judeus naqueles 400 anos que se seguiram na sociedade egípcia aumentou muito por suas participações no comércio, nos financiamentos bancários da época, na administração pública. Quando Ramsés II era o faraó, começaram as manobras políticas para reduzir a importância dos israelitas na sociedade. José, pouco antes de morrer, com 110 anos, disse aos irmãos: "Eu vou morrer, mas Deus vos visitará e vos fará subir deste país para a terra que ele prometeu, com juramento a Abraão, Isaque e Jacó." Gênesis capítulo 50, versículo 24. E os fez jurarem: "Quando Deus vos visitar, levareis os meus ossos daqui." Gênesis capítulo 50, versículo 25. Os judeus foram transformados em escravos sob domínio do grande faraó Ramsés II e obrigados a trabalhar nas construções das pirâmides e outras obras. Foram impedidos de ter comércio e outros negócios, o que trouxe grande sofrimento a todos. Nasce Moisés. Havia sido determinado pelo faraó que todo filho homem dos judeus deveria morrer, mas os pais de Moisés o colocaram num cesto protegido com betume e o deixaram sobre as águas do Nilo. O pequeno cesto chegou até a filha de Faraó,
que se banhava no rio acompanhada por suas escravas. Ao tomar o cesto nas mãos, viu o bebê e reconheceu que se tratava de um hebreu, mas mesmo assim o levou para o palácio e o criou como a um filho. Moisés, um dia, já adulto, saiu do palácio para observar os hebreus e viu o sofrimento do seu povo. Testemunhou quando um soldado egípcio agredia um judeu. Ele interferiu e matou o soldado. Então, enterrou o corpo na areia e fugiu para a região de Madiã. Lá conheceu as filhas de Madiã, um sacerdote, e as protegeu de pastores que queriam agredi-las. Madiã o recebeu em casa, e Moisés acabou se casando com uma de suas filhas, chamada Séfora. Desse casamento nasceu Gersã, cujo significado é "sou imigrante em terra estrangeira". Muito tempo depois morre o faraó, mas o povo judeu continuou escravizado e oprimido no Egito. Suas preces para que Deus os salvasse daquela situação de escravidão e perseguição chegaram aos céus. Começa então uma nova narrativa, igualmente impressionante. Deus se apresenta a Moisés na região chamada Madiã. Apresenta-se como uma chama de fogo no meio da sarça, e a sarça não se consumia. Moisés aproxima-se da sarça e Deus diz: "Moisés, Moisés." E ele responde: "Eis-me aqui." Como no futuro se daria com o profeta Samuel no templo, Deus se revela como o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e lhe dá a missão de voltar ao Egito e libertar os judeus, reconduzindo-os à terra de Canaã. Moisés tenta mostrar que é um ser pequeno para tal missão e deveria ser escolhida outra pessoa, mas Deus insiste e promete: "Eu estarei contigo." Deus revela seu nome a Moisés: "Eu sou aquele que é." Uma possível análise deste texto mostra, de uma certa forma, que a figura de Moisés prefigura a de Jesus. Enquanto Moisés é o libertador do povo de Israel, Jesus é o Deus vivo, que se encarnou para salvar todos que creem nele como o Filho de Deus, que viveu, morreu e ressuscitou no terceiro dia para salvar a todos, não apenas aos judeus. Toda a epopeia da saída dos judeus do Egito, a libertação da escravidão no sentido humano e político, aponta para Jesus, a salvação da nossa alma, aquele que nos reconecta a Deus e para quem iremos depois de morrermos. O tempo de caminhada de volta à Terra Prometida, uma distância de não mais de 500 quilômetros, por causa de uma descrença do povo em seu líder Moisés, apesar de terem assistido a tantos prodígios, levou 40 anos. Assim, chegaram à Terra Prometida não as gerações libertas no Egito, e sim novas gerações. O próprio Moisés não entrou na Terra Prometida e nomeou Josué como seu sucessor. Linda a história descrita no livro de Êxodo, que segue sendo contada em Levítico, Números e Deuteronômio, nos quais toda a base da relação de Deus com os judeus é detalhada, e onde estão escritos os 10 mandamentos. É evidente nesses livros a presença de Deus, que conduz seu povo à salvação e à terra prometida. Não é o propósito deste livro percorrer em detalhes todo o Pentateuco, mas é importante estudá-los. Existem livros fantásticos no Antigo Testamento. Todos, de forma indireta, nos remetem sempre à salvação plena que se realizará com o sim de Maria e o nascimento de Jesus, Verbo encarnado, sua vida, sua morte e ressurreição. Não poderia encerrar sem mencionar figuras importantes nos planos de Deus, como Ruth, Davi, Salomão, os profetas Elias e Eliseu, Isaías, Ezequiel, Jeremias, Jó. É agradável percorrer os belos salmos escritos por Davi e os livros de Provérbios, Eclesiástico, Eclesiastes e Sabedoria. Em todos esses livros há infinidade de sabedoria e ensinamentos de como somos e como devemos proceder em diversas situações. Todos merecem ser estudados com profundidade.
Nos temas que desenvolveremos, certamente citaremos várias vezes capítulos e versículos desses livros, porque nossa intenção não é dar ensino bíblico, mas debater questões que considero importantes para que compreendamos melhor a palavra de Deus, a fim de sermos cristãos mais sólidos e com raízes profundas, adultos espiritualmente. Desse modo, poderemos avançar para águas mais profundas na espiritualidade cristã. Antes de passarmos para o próximo capítulo, é importante ter em mente algumas referências cronológicas anteriores ao nascimento de Jesus. Moisés viveu e saiu do Egito por volta do ano 1300 a.C., e o faraó da época era o poderoso Ramsés II. Por volta do ano 625 a.C., houve a invasão e o domínio babilônico até 600 a.C., período em que viveu o profeta Ezequiel e Isaías. Este último viveu ainda durante o exílio por volta do ano 550 a.C. Em 539, houve a restauração do reino de Israel no período persa. Nessa época, Ciro era o imperador e o segundo templo de Jerusalém foi construído. Nos anos de 1010 a 950, viveram os reis Saul, Davi e Salomão, quando foi construído o primeiro templo. No ano 63 a.C., Pompeu conquistou Jerusalém. No ano de 48 a.C., César derrotou Pompeu no Egito e dominou toda a região, mas acabou assassinado em 44 d.C. Otaviano o sucedeu. Herodes foi nomeado rei da Palestina depois de expulsar os partas da Síria e da Palestina. Herodes morreu no ano 4 d.C. Provavelmente nesse ano, José, Maria e Jesus voltaram do Egito para viverem em Nazaré.